Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus. Estamos de volta mais uma vez e vamos começar com a oração. Senhor, obrigado mais uma vez por este momento e eu peço que o Senhor use esse conhecimento para nos desafiar a conhecermos cada vez mais a Tua palavra e que a Tua palavra, Deus, firme os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Ok, nós começamos no vídeo anterior a estudar as cartas de Paulo. E nós vimos as duas primeiras, que são Romanos e 1 Coríntios. E hoje nós vamos ver mais duas cartas de Paulo, que são 2 Coríntios e Gálatas, tá ok? Então, começando com 2 Coríntios, aqui nós temos o tema dele, a morte na cruz de Jesus, né? Que é o tema. A palavra-chave aqui é reconciliação, que tem aquele texto no capítulo 5, a partir do verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, aí tem a ver com esse verso-chave do livro que diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, né? Fazendo aqui referência ao Senhor Jesus. Então, Paulo escreveu essa carta durante as suas viagens missionárias. Essa carta foi dirigida aos coríntios e a todos os santos. Você vai observar isso bem no início, na saudação da carta. O momento histórico aqui era de falsos mestres infiltrados na igreja e influenciando com falsos ensinos, além de incentivarem a se voltarem contra Paulo. Exatamente por isso, a gente vai ter nesse livro Paulo narrando vários fatos a respeito do seu ministério e dando também conselhos à igreja, justamente para contrariando essas ideias dos falsos mestres. Okay? A mensagem de Paulo nessa carta, dentre outras, diz, por exemplo, ele assegura que recebeu de Deus a responsabilidade de falar às pessoas a verdade sobre Jesus. Ele também exorta os coríntios a ajudar os necessitados, afirmando que quem dá generosamente receberá generosamente. Ele também adverte contra os falsos mestres que ele diz aos coríntios iria distanciá-los de Deus. E nessa carta, Jesus ele é apresentado como aquele que chamou Paulo, que cuidou dele, que o capacitou a cumprir a sua missão. E também Jesus é apresentado aqui como o Senhor que dá poder ao crente. Tá? Aí vem agora Gálatas, que também foi escrito durante as viagens missionárias de Paulo. Foi endereçada a um conjunto de igrejas na região da Galácia. Então a Galácia não é uma cidade, era uma região. Então Paulo escreveu para os crentes dessa região. Aqui nós temos o tema, não há outro evangelho, a palavra-chave liberdade, e aqui o versículo-chave diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, a mensagem de Paulo aos crentes na Galácia, dentre elas são: nós não somos salvos pela obediência às leis, somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então, nesse livro, você tem vários argumentos a respeito desse assunto. O crente salvo pela fé em Jesus, ele recebe o Espírito Santo que passa a viver dentro dele a fim de ajudá-lo a não pecar. Outra mensagem aqui é que quando o crente, ao invés de pecar, faz boas obras, então as outras pessoas podem enxergar o amor de Deus através dessas ações. Também nessa carta ele fala que os crentes devem ajudar uns aos outros a fazerem o que agrada a Deus. E Jesus ele é apresentado nessa carta como o único que pode fazer com que as pessoas tenham um relacionamento correto com Deus. E eu queria citar um texto nesse livro de Gálatas, capítulo 1, verso 23, que diz assim: ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo está falando aqui exatamente desses crentes que não o conheciam pessoalmente, né? E
e eles tinham ouvido falar da maneira como Deus havia transformado a vida de Paulo. E então, eu queria fechar hoje nos lembrando desse fato importante que o nosso Deus, ele é capaz de transformar qualquer um de nós nas mais complicadas situações e dificuldades que nós enfrentamos. Nós podemos experimentar a transformação de Deus. E como tarefa, eu queria deixar o seguinte, que você dê um breve testemunho de sua transformação. Para você que está no grupo da Igreja Batista de Macaíba, então coloca lá em poucas palavras um breve testemunho de sua transformação. Para você que não faz parte desse grupo, aproveite e testemunhe isso com alguém com quem você tem um relacionamento, tá ok? Então, um breve testemunho de sua transformação. Que Deus abençoe você. Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus.